Ele falou, não, você falou que as minhas palavras não teriam poder para mudar o seu físico. Eu tô vendo o seu semblante triste agora e segundos atrás ele estava feliz. Quer dizer, ele quebrou ela, né? Através de um exemplo. Dentro disso, o quanto poder das palavras podem trazer cura ou trazer uma doença pra gente? O que você poderia falar sobre o poder das palavras? Olha, tem tanta coisa para falar sobre isso. Manda bala. Tanto que tem aquela pesquisa, aquela pesquisa não, o estudo e aquela pesquisa com um copo d'água e que começa a falar palavras positivas, palavras negativas e começa a mudar a composição da água e na hora que vai pesquisar com o microscópio, vê essa alteração nas moléculas da água. E isso me faz lembrar que antigamente os mais velhos falavam assim, olha, não pegue água, não tome água da mão de quem você não conhece, não pegue comida da mão de quem você não conhece, porque tinha-se essa sabedoria, né, das mães, das tias, né, principalmente a gente pensa nessas pessoas que querem muito bem a gente para dar esse tipo de conselho, e exatamente por causa disso, da vibração que se imprime, né? E as palavras têm essa vibração. A palavra tem poder. E pra gente também. Pra gente não é diferente. E principalmente a forma como a gente recebe todas as informações. Inclusive, veio uma coisa na minha cabeça sobre as pessoas que são diferentes, se comportam, mesmo estando no mesmo meio, elas têm respostas diferentes às situações. Mesmo tendo os mesmos pais, as mesmas condições de estudo, o mesmo meio social, uma pode se transformar em um malfeitor e a outra não, ir pelo caminho, né, de edificação, caminho do bem. Então, assim, tudo diz respeito a isso. Porém, tem algumas pessoas que são fruto do meio em que vive também, né? Por exemplo, você falou, vamos dar um exemplo, vai, 2 irmãos, tiveram a mesma educação, os mesmos amigos ali, a mesma condição financeira, um se tornou um criminoso, o outro se tornou, sei lá, um grande escritor de livro que faz um bem para a humanidade, um exemplo. Sim, Mas, exatamente. mas tem algumas pessoas que são, essa coisa do fruto do meio em que vive é uma realidade também, não é? O meio nos influencia, mas cabe a nós. Tomar a decisão, Exatamente, nós temos livre-arbítrio. livre-arbítrio. E cabe a nós responder a isso de acordo com o que tem dentro de nós. Então, o meio é só uma ferramenta para. São provas e expiações. É só uma ferramenta, no final das contas, é você que vai decidir como você vai responder àquele estímulo, àquela situação. São as suas decisões. Muito bem. Queria perguntar para você, Juliana, sobre relacionamentos amorosos, sobre padrões. Por exemplo, o filho que teve o pai como um exemplo ruim, que traía a mãe e de repente esse filho cresce e repete o padrão do pai. Essa importância do pai e da mãe, essa coisa que as pessoas carregam no seu consciente ou inconsciente, você vai explicar muito melhor do que pra gente aqui. Tem o chamado também complexo de Édipo, né, que está muito relacionado a isso. E eu me lembro de uma história, só para contextualizar, para que você possa discorrer, de uma mulher que ela buscou ajuda porque ela precisava lidar melhor com seus relacionamentos. Ela tratava os seus maridos, namorados ou noivos como se fossem os filhos dela. Ela tinha um padrão vindo da mãe dela, daquela coisa da mãe. Então ela queria se libertar disso, né? E ela até conversou com seu psicólogo e o psicólogo falou, olha, pode vir amanhã meio-dia.
Aí ela falou assim, meio-dia? Mas esse horário você já almoçou? Você está se alimentando bem? Aí o psicólogo falou, mas você já está querendo ser a mãe já comigo aqui, para você ver como isso está enraizado em você. Existe isso mesmo? É bem isso aí mesmo? Sim. É. O nosso desenvolvimento, né, de acordo com Freud, o desenvolvimento psicossexual, né, ele acontece no decorrer de toda a nossa vida a partir da vida intrauterina. Então, a gente vai pegando informações e vai colocando no nosso inconsciente informações que nos regem nossa vida, crenças. Então, certamente, ela pegou algumas informações que fizeram ela se comportar dessa maneira. A psicanálise é justamente isso, investigar quais são esses padrões de comportamento que em algum momento a gente pegou e a gente gravou no nosso inconsciente e que estão causando prejuízo para a pessoa. Sobre obsessores, a gente está falando muito desse comportamento, que vem de padrão, que vem de repetição, de você olhar o exemplo. Já dizia Kardec que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente pode imaginar. Sim. Você acha que isso é uma realidade? Sim. É? Sim. E aí? O que você teria para falar sobre isso? Então. O obsessor em si. O que seria um espírito obsessor que, para o meio cristão evangélico, seriam os demônios ali? O que você teria para dizer sobre isso, sobre essa influência? Porque é um conjunto, né? É o que a gente vivencia na prática, no dia a dia, as nossas experiências com a família, mas também tem esse lado espiritual que você analisa também, né? Sim. E aí? Então, eu gostaria de fazer uma colocação a respeito dos obsessores com relação a quem tem mediunidade. Porque é uma coisa muito complicada, às vezes as pessoas ficam aterrorizadas, elas não conseguem lidar com as sensações que elas estão captando e elas acham que tudo é ruim e às vezes não é. Eu sou uma alma, você é uma alma. Amanhã nós dois desencarnamos. Nós somos ruins? Você vai puxar o pé de alguém? Eu não vou puxar o pé Eu também não tenho interesse, não. Eu não tenho interesse em puxar o pé de ninguém. É verdade. Mas vamos supor que eu desencarnei e eu fiquei meio perdida, assim. Embora eu tenha estudado, eu não encontrei meu caminho. Não encontrei o caminho para a colônia espiritual, para o lugar onde eu deveria ir. Certo. E eu tô aqui perdida, sem saber o que fazer. E eu começo a entrar em conflito comigo, começo a ficar chateada, ou depressiva, ou angustiada. Eu vou ter emoções, vou ter sentimentos. E aquilo, você começa a passar o tempo, nada se resolve, você começa a ficar aflito, né? E você enxerga uma luzinha. É o médium. Você se aproxima. Ah, tá gostoso aqui. Tô me sentindo bem. Essa energia é boa. Só que o médium, ele começa a captar o que você tá sentindo. Só que às vezes ele não está desenvolvido, ele não teve orientação. E dependendo do médium, tá vendo a pessoa chegando ali, o desencarnado, a pessoa que morreu chegando, né? Sim, mas normalmente quando começa, ainda não está desenvolvido, é só aquela sensação. E daí você começa a vibrar ali, o médico começa a sentir sua vibração e ele acha que é uma coisa horrível. Mas não é. É só uma pessoa que está precisando de ajuda, tá pedindo sua ajuda. Então, assim, nem tudo é obsessão. Às vezes é uma coisa simples. Então, não há necessidade de tanto temor, de pavor. E isso, às vezes, não é explicado. Não, normalmente as pessoas só querem expulsar e acabou e ainda... Acho que até age com tanto ódio e raiva em cima daquilo ali que também, que acho que até vibra na mesma sintonia do chamado encosto, o obsessor que tá ali, né? Alguma coisa dentro da pessoa tem que se parece com a vibração do irmão que está precisando de ajuda. Porque sabe aquele desenho que tem um rapazinho de elemento água querendo namorar uma mocinha com elemento fogo? Ele é constituído de água, ela é constituída de fogo?
Então, esses dois espíritos, eles não se perceberiam, porque eles são distintos. Agora, água e água se perceberiam, Perfeito. entendeu?